Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à mecânica dos solos. A nossa aula abordará os seguintes temas: conceito, origem, formação e a mineralogia dos solos. Essa é a nossa primeira aula e vamos trabalhar primeiro as nossas bibliografias utilizadas. Então, logo aqui, eu trago para vocês as principais bibliografias que nós temos para componentes, são bibliografias que estão disponíveis na biblioteca do Instituto Federal de Brasília, do Campus Samambaia, certo? Algumas normas nós utilizaremos para balizar os critérios de ensaios, que são as normas da ABNT, algumas normas da ASTM e as normas do DNR. Então, essas normas nós podemos consultá-las também. E aqui eu deixo uma imagem das capas dos livros que normalmente nós utilizamos. Esse livro aqui e esses dois aqui embaixo nós temos presentes na biblioteca do campus, tá certo? E aí vamos falar um pouquinho sobre o que é a mecânica dos solos. Nas imagens nós podemos ver diversos momentos, diversas aplicações do estudo da mecânica dos solos. A mecânica dos solos ela é uma disciplina da engenharia civil dentro da área de geotecnia que procura prever o comportamento de maciços terrosos quando eles estão sujeitos a solicitações que são provocadas, por exemplo, por alguma obra de engenharia. Então, todas essas obras de engenharia, de uma forma ou outra, apoiam-se sobre o solo, né, sobre a terra. E muitas delas utilizam o solo como elemento construtivo, como, por exemplo, as estradas, as barragens, os aterros. Então, a estabilidade e o comportamento funcional e estético da obra, eles vão ser determinados em grande parte pelo desempenho desses materiais terrosos utilizados. Então, muito importante esse estudo. E de onde veio a mecânica dos solos? O Carl Tezarg, que é esse senhor aqui, ele é reconhecido como o fundador da mecânica dos solos, porque o seu trabalho de adensamento de solos é considerado o marco inicial desse novo ramo na engenharia, do estudo da engenharia. Aqui nós temos o estudo da Torre de Pisa, que começou a se inclinar antes do seu terceiro andar ficar pronto, em 1274. Essa torre ela tem aproximadamente 56 metros de altura e ela tem uma base rochosa de apenas 3 metros de espessura, sendo que essa base fina ela estava sobre uma camada de areia fofa, cascalho e argila. São materiais que não dariam uma sustentação suficiente para uma torre de 16 mil toneladas. Então, para disfarçar a inclinação, à época, os construtores fizeram cada andar um pouco mais alto no lado mais baixo da torre. E esse material adicional só fez com que a torre afundasse cada vez mais. Foi quando, terminada em 1350, essa torre estava com 1,3 metros de inclinação e a 0,2 metros da direção vertical. Então, ela tem um desaprumo, né, de uma ordem de 4,5 graus, e foram realizados trabalhos de restauração entre 1999 e 2001, que estabilizaram a torre. Foram colocados pesos nas extremidades norte dessa estrutura, enquanto o solo era extraído da parte de baixo da torre, fazendo afundar levemente de volta ao lado norte, então fazendo com que ela realmente ficasse com uma inclinação mínima. Então foi feita essa intervenção. Os estudos do Carl Tezarg trouxeram isso à tona e a gente tem hoje a mecânica dos solos, né, como ciência. E o que é importante a gente ressaltar? Que a gente tem aí diversas situações que muitas vezes nos ocorrem e que a gente não vê uma aplicação direta da mecânica dos solos. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Um exemplo bem grande no Brasil é a Orla de Santos. Então, se a gente pesquisa, né, edifícios em fundação direta das décadas de 50 a 70, nós podemos verificar grandes recalques excessivos, tanto totais quanto diferenciais aí nas edificações. E isso aqui é sim um problema e um estudo da mecânica dos solos. Uma outra questão que a gente tem é o rompimento de algumas barragens, e aí isso virou notícia. Em 2009, nós tivemos um rompimento no Piauí, da barragem de Algodões. Então, aqui nós podemos ver, né, mais de perto aqui esse rompimento. Nós tivemos a ruptura de uma barragem de rejeito, né, em Itabirito, Minas Gerais, em 2014 também.
Então, esses são os mais noticiados, que são grandes acidentes devastadores para o meio ambiente e para a comunidade ao redor. Aqui nós temos também em 2014 um deslizamento de terra em Fugong, na China. Então a gente também tem aqui, né, desastres ao longo do mundo, não é só no nosso país. Aqui um deslizamento de terra em Natal, mais ou menos na mesma época, em 2014. Então aqui muitas vezes o pessoal considera que é época de chuva, etc., que causa, mas a gente, com os estudos, verifica que nem sempre as causas são só as chuvas. Aqui nós temos a barragem de Fundão, em 2015, que também veio à tona, foi notícia em diversos canais. Aqui nós temos o deslizamento de terra em Mocoa, na Colômbia, em 2017. Ele ocorreu durante a noite, né, na madrugada. Era um volume de chuva muito grande e isso fez com que os rios em Mocoa, né, os rios Mocoa, Mulato e Sancoaico causassem um deslizamento de terra, porque, né, os rios se encheram muito, e aí houve deslizamento de terra, lama em vários locais, e provocou destruição de casas, pontes, arrastes de veículos, o que estava pelo caminho foi sendo arrastado. Também foi noticiado bastante. Brumadinho, em janeiro de 2019, então foi um dos últimos acidentes com barragens que também foi muito divulgado, muito colocado na mídia, e aí a partir disso começou-se novos estudos acerca de barragens de rejeitos também e segurança de barragens. E o que tudo isso tem a ver? Se a gente for fazer um histórico da mecânica dos solos, a mecânica dos solos ela vem desde os primórdios da civilização, com a utilização do solo de forma empírica e alguns métodos que vinham sendo empregados com êxito. Então, nós tínhamos construções de barro, nós tínhamos construções utilizando o solo como base e vinham desde então. Em 1776, né, Coulomb desenvolveu aí os parâmetros, né, de coesão e ângulo de atrito e a gente teve uma primeira obra utilizando esses parâmetros. Em 1856, houve o estudo de movimento de água em meios porosos, por Darcy. Quando a gente estuda fluxo, quando a gente estuda essa parte aí de hidráulica, a gente estuda um pouco da lei de Darcy. Em 1908, Atterberg desenvolveu, né, a parte dos limites de consistência para solos argilosos. Em 1918 e 1926, Felenius ele estudou e desenvolveu um método, né, para a estabilidade de taludes, que é utilizado até hoje. E em 1925, Kaltenegg desenvolveu o princípio de tensões efetivas com a teoria do adensamento das argilas. E aí, a partir disso, a mecânica dos solos efetivamente surgiu como ciência. Então, esse é o nosso histórico. A mecânica dos solos, como ciência, ela é relativamente nova quando a gente compara com outros estudos, mas ele é de extrema importância, como a gente pôde ver aí, porque diversas obras utilizam esse princípio, né? Tudo que a gente constrói está assente sobre a terra, sobre o nosso terreno, então a gente precisa realmente ter esse estudo. E aí, para que a gente tenha um estudo completo, vamos repassar aqui alguns conceitos que muitas vezes a gente já estudou lá em geografia, mas que são extremamente importantes agora na mecânica dos solos. O primeiro deles é o conceito de mineral. É uma substância sólida, natural, inorgânica e homogênea, que possui uma composição química definida e uma estrutura atômica característica. Nós temos o conceito de rocha, que é um corpo sólido natural, resultante de um processo geológico determinado. É formado por um ou mais minerais, arranjados segundo condições de temperatura e pressão que existiam durante a sua formação. Estudo das rochas a gente estuda lá em geografia física e tudo mais, desde o ensino fundamental, ensino médio. E um outro conceito importante, né, são dos minerais, a gente tem aqui os principais minerais formadores de rochas. E dentre eles nós temos o quartzo, feldspatos, micas, piroxênios, anfibólios, feldspatóides, olivinas, calcita, dolomita, alguns argilominerais e talco. Calcita e dolomita são muito conhecidos quando a gente trabalha com cal em materiais de construção, porque a gente pode ter uma cal calcítica ou uma cal dolomítica.
e normalmente está ligado ali ao tipo de rocha que foi feita a extração e aos minerais presentes nessa rocha. Voltando aqui, lá na geografia, nós temos aqui o ciclo das rochas, onde nós temos os sedimentos, que muitas vezes são provenientes da decomposição das rochas, ou esses sedimentos também que podem sofrer cimentações e compactações e se transformarem em rochas. Então, nós temos aqui o conceito a partir de sedimentos, em que eu posso ter uma erosão e sedimentação de rochas magmáticas transformando o sedimento, e eu posso ter a cimentação e a compactação desses sedimentos me formando rochas sedimentares. Também posso ter a decomposição dessas rochas sedimentares e a formação de sedimentos. Uma das coisas importantes é a solidificação do magma, né? Então, quando eu tenho ali uma erupção, essa solidificação, a explosão de um vulcão, por exemplo, eu tenho a solidificação, a cristalização desse magma, eu tenho a formação das rochas magmáticas. E nós temos ainda as rochas metamórficas, que, como o próprio nome diz, elas sofrem algum tipo de metamorfose, algum tipo de interferência, se transformam e viram rocha também. Então, a gente está trazendo aqui o ciclo das rochas, que é muito importante, porque ele traz aqui os 3 tipos principais de rochas, que são os principais, né, formadores dos nossos solos. Então, dentro dos principais grupos que a gente tem da crosta terrestre, primeiro são as rochas ígneas ou rochas magmáticas, que são formadas pelo resfriamento e a solidificação do magma. Essas rochas elas podem ser classificadas como intrusivas ou extrusivas. Intrusivas, como o granito aqui, por exemplo, é quando eu tenho um resfriamento lento, bem cristalizado e em profundidade. E uma rocha extrusiva, também chamada de rocha vulcânica, é quando o resfriamento é muito rápido e ela tem microcristalizações ou poucas cristalizações e é mais formada na superfície. Aqui nós temos um exemplo aqui de andesito, nessa imagem. Para além disso, essas rochas também têm uma classificação segundo a quantidade de sílica presente. Então, elas podem ser consideradas ácidas, intermediárias ou básicas. E aí nós temos alguns exemplos aqui, né? Ácidas, por exemplo, granito, básicas, basalto, são algumas rochas que nós já conhecemos aí do dia a dia. Então, quando a gente verifica aqui o magma, nós temos aqui, né? As básicas, por exemplo, o basalto, que tem origem de fusão da rocha no manto superior, tem um baixo teor de gases, tem um alto teor de sílica, e a gente tem aqui o gabbro, que é o equivalente intrusivo do basalto. Ou seja, o basalto está formado mais na superfície e o gabbro mais na profundidade. Então, a gente tem aqui também, dentro dos intermediários, são formados, né, pela subdução de uma placa oceânica sobre uma placa continental. Então, eu tenho movimentações e eu tenho uma geração de muitos gases. Então, eu tenho uma rocha um pouco mais porosa. E, por último, nós temos as rochas mais ácidas, que se formam a partir da fusão parcial das rochas constituintes da crosta continental. Aqui, por exemplo, nós temos um granito, e ele possui elevado teor de gases dissolvidos. E isso faz com que a rocha ela tenha conformações diferentes, aspectos diferentes, minerais compósitos diferentes também. Um outro tipo de rocha que nós temos são as rochas sedimentares, que também tem 2 classificações, as clásticas ou detríticas e as químicas. Dentre essas rochas, nós temos as rochas que são formadas por fragmentos de sedimentos de rochas que já existiam, por consolidação de pressão, sobrecarga ou por cimentação. A exemplo aqui nós temos um arenito, um argilito, um siltito, que são alguns exemplos. E químicas, que é a partir das precipitações de alguns íons. Exemplo que nós temos aqui é o calcário, uma rocha sedimentar. Ainda dentro dos 3 grupos, nós temos as rochas metamórficas, que, como eu falei anteriormente, se originam de rochas pré-existentes por modificações em associações mineralógicas, em estrutura ou textura. Essas modificações ocorrem no estado sólido, sendo que os principais agentes desse metamorfismo são a temperatura e a pressão. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Quartzito, xisto, gneiss. Então, por exemplo, a partir de um calcário, que é uma rocha pré-existente,
nós podemos obter um mármore, de um arenito, um quartzito, de um argilito, um xisto, de um granito, uma gneiss. Que são exemplos de rochas metamórficas. Aqui nós temos mais uma série de alguns exemplos, então nós temos aqui granito, basalto, nós temos aqui os conglomerados, o arenito, a argila, o carvão, o mármore, a gneiss, o xisto. São diversos tipos de rochas que vão ter as suas classificações segundo esses critérios que nós falamos e que vão dar origem aos nossos solos. E ainda dentro dessa parte inicial de conceituação, nós temos o conceito de solos. Então, um dos conceitos principais de solos é o conceito que nós temos do dicionário. Então, nós temos aqui que solo é uma porção sólida da superfície terrestre onde se anda, se constrói. Pela NBR 6502, nós temos que o solo é um material proveniente de decomposição de rochas pela ação de agentes físicos ou químicos, podendo ou não ter matéria orgânica. No linguajar popular, no senso comum, o solo está ligado à palavra terra, à palavra chão. Para os geólogos, o solo é considerado sempre um produto de intemperismo físico e químico das rochas. Para um agrônomo, o solo vai ser a camada arável e agricultável, que tem vida microbiana. E na construção civil, o que a gente considera como solo? É o nosso material natural, formador da crosta terrestre, escavável, que perde uma certa resistência quando em contato com a água. Então, eu tenho que conseguir escavar isso por processos mecânicos simples ou manuais. Todo material que é resistente na crosta e que precisa de explosivo para o desmonte, a gente vai considerar como rocha. Então, esse é o nosso conceito de solo a partir de agora. Então, nós vamos começar a mudar a nossa nomenclatura e utilizar esses conceitos. Esses são os conceitos iniciais que nós precisamos para começar os estudos acerca de mecânica dos solos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vejo vocês na aula que vem. Até lá!